Vocês sabiam que agora tem um Discord do canal? Nele eu dou muitas dicas diariamente, como mixagem, masterização, toda a área musical. E o melhor ainda, todos os plugins que eu uso aqui no canal, eu disponibilizo lá. Quase me esqueci, toda semana eu escolho um inscrito para estar participando do vídeo aqui no canal, mixando e masterizando o próprio som dele. Então, se você quiser participar de um conteúdo aqui no canal, já sabe, né? E é mais uma comunidade pra gente conversar sobre a música em geral. Então, link na descrição e também no comentário fixado. Tô te esperando por lá já. Já dito isso, vamos ao vídeo. Fala rapaziada, indo direto ao ponto. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como mixar um vocal de trap do jeito correto e certo, ou pelo menos do jeito que eu mixo, beleza? Como vocês estão vendo aqui, mano, esse vocal aqui, essa faixa, eu peguei lá no mano do Discord. Todo dia eu mando mensagem lá no Discord dizendo: rapaziada, me mande projeto de vocês pra estar mixando e gravando vídeo pro canal. Então se você quer ter essa oportunidade de mandar o seu projeto e eu mixar conteúdo aqui pro canal, entra no Discord, primeiro link da descrição, acessa lá, que a maioria das vezes eu tô por lá trocando ideia com a rapaziada e também pedindo o seu projeto pra estar mixando pra vídeo aqui no canal, beleza? Mas sem enrolação, vamos pro vídeo de aula de hoje. Bem, como vocês estão vendo esse projeto aqui, rapaziada, esse projeto está com algumas coisas complicadas para um produtor, tá ligado? Não tão complicado, não é um bicho de sete cabeças, mas algumas ações complicadas que a gente tem que fazer nessa faixa, que eu fiz, na verdade, para estar corrigindo isso, né? Bem, o projeto em si, ele veio com a redução de waves. O que significa? O cara antes de exportar ou exportou com alguma limitação, baixo demais, ou sei lá, ele deu uma pré-mixada ou deu uma masterizada ali, uma pré-masterizada, abaixou muito, comprimiu muito o vocal, o projeto em si, e ficou com a wave pequena. Isso tem como reverter? Tem como reverter. E é nesse vídeo que eu vou ensinar pra vocês como eu trabalhei dessa maneira, dentro do vocal, do beat em si, tá? E o adlib tá desativado porque nesse vídeo eu não vou ensinar como fazer adlib, mas sim no próximo vídeo, beleza? Esse vídeo tá voltado pra mixagem do vocal principal. Bora lá. Abrindo aqui, rapaziada, os canais, na verdade, né? Bem, aqui tem o vocal principal e aqui do lado tem o beat, tá? Porque eu botei o beat numa track separada. Eu vou explicar isso pra vocês agora. Bem, eu tentei usar o R-Bass e o som de Goodize direto no beat. Por quê? Se eu tirar aqui, ó, rapaziada, se eu tirar aqui e dar um play no beat, ó, olha o volume do beat como tá baixo. Entenderam como tá baixo o beat? Então é isso que a gente tem que corrigir. Então o que eu fiz foi adicionar o som de Goodize, tá? Acabei adicionando o som de Goodize nessas configurações. Acabei botando aí meio fret, tá ligado? Meio flat. Por quê? Nem tanto pro alto, nem tanto pro baixo. Então eu deixei ali no meio e botei o parâmetro A, tá? Ficou bem da hora. E olha a diferença. Vou desativar ele. Com ele. Jogou o beat muito mais pra cima, tá? Então o que ele adicionou ali no beat, no projeto em si pra tá baixando, eu consegui reverter usando o som de Goodize. Então eu fiz isso no beat, pra você que tem problema com esse problema de volume, você mixar alguma faixa que vem com o beat assim, desse jeito, eu consegui reverter assim, ou melhor dizendo, eu consegui trazer o volume ali do beat novamente, desse jeito, usando o som de Goodize. Muita gente tem preconceito com o som de Goodize, porém, eu utilizo ele pra muitas coisas e acho bem da hora utilizar ele, porque, mano, é um plugin que você acha que não vai precisar, mas acaba precisando uma hora ou outra, beleza? Mas indo pro vocal principal, bem, bora lá. O vocal principal eu acabei utilizando o mesmo parâmetro que eu uso em todos os meus vídeos. Mesma pegada, tá? Mesma cadeia de plugins. Por quê? Sempre falo em meus vídeos, né, que cadeia de plugins influencia bastante dentro do projeto. Se eu botar o Waves ali, o Waves Real Time, que é o autotune da Waves, abaixo do Pro Q3, isso vai estar mudando já. Sonoridade. Como posso dizer, mano? Senão eu vou falar, eu vou dar uma gaguejada aqui. Mas eu quero falar que não vai ser a mesma coisa que botar ele acima. Vai mudar alguns parâmetros, vai mudar algumas sibilâncias, para dizer assim. Então, essa cadeia de plugin é onde eu encontro o melhor conforto que o vocal fica, tá? Mas isso fica ao seu critério. Enfim, como vocês estão vendo aqui na cadeia de plugin, o primeiro que eu utilizei foi o autotune da Waves. Você pode usar um Antares, pode usar o pitch padrão aqui do FL Studio, pode usar qualquer autotune que você quiser, sabendo mexer desse mesmo jeito que eu vou ensinar aqui, tranquilo, beleza? Bem, primeiramente o que a gente fazer aqui é regular o speed e o note transition. Speed é a velocidade e a nota de transição, que é o note transition, tá? O speed basicamente é baseado por milésimos de segundos, também o note transition também, tá?
que eu vou fazer aqui é duas escolhas. Se vamos deixar o Note Transition acima do Speed ou abaixo do Speed. Primeiro, eu gosto, por padrão, deixar acima do Speed ou igual, tá? Por quê? Nota transição, basicamente, é a nota que o cara vai mudar no vocal. Se ele tá em Dó, ele vai pro Ré. Essa nota transição vai influenciar nisso. Quantos segundos tem de transição? Então, se você bota muito alto, acaba a transição não pegando dentro do vocal. Acaba o outro não funcionando nas transições. Se você bota muito baixo, acaba fazendo transição antes do tempo. Então, você tem que regular, tem que escutar se o cara tá cantando do jeito certo. Qual é o tipo que o vocal tá pedindo da nota transição. E o speed funciona do mesmo jeito. É a velocidade que o plugin vai estar funcionando dentro do vocal do cantor, tá? Então usei aqui o speed em 4.0 e o Note Transition em 4.9, tranquilo? Esses outros parâmetros como sense, time, esse vibrato aqui que basicamente é para dar aquele efeito artificial de um falsete, podemos dizer. Dá para ativar, tá? Se você botar aqui, ativar e regular aqui, sabendo regular, consegue fazer um falsete artificial, mas esse não é o caso. Vindo aqui agora em range, que são os tons do vocal, tem um bass, baritone, tenor, alto, soprano e generic. Generic basicamente a maioria dos traps usa. Nesse projeto eu acabei utilizando em bass, por quê? Percebi que o generic estava quebrando muito o vocal do cara, então acabei deixando em bass, só pegando as partes graves do vocal dele em questão de autotune, tá? Ah, mas o generic eu posso deixar generic. Sim, pode deixar generic se você ter confiança, se você gosta de um autotune mais quebrado, um autotune mais na cara, pode deixar o generic. Nesse caso, eu acabei deixando o bass para deixar o negócio mais tranquilinho ali e porque também o vocal pediu. É sempre escutando o vocal que você vai saber se pede qual tipo de tom, qual tipo de nota de transição, speed. É sempre escutando o vocal, tá? E aqui abaixo eu acabei utilizando a escala em natural menor. Isso aqui fica ao critério do beat, tá? Você, como contratar ou comprar o beat, você vai vir com a nota, tem que vir com a nota, ou você vai no Google, vai a algum site online e joga o beat lá que ele vai estar dando BPM e também a nota, tá? E falando de BPM, muito importante também selecionar o BPM, tá? Para corrigir, cara, tô falando muito tá, mas para corrigir, basicamente, como posso dizer, para adicionar, na verdade, perdão, para adicionar o delay de forma tranquila, beleza? Enfim, esse é o autotune que eu utilizei aqui do vocal do mano e achei bem da hora. E no Pro Q3 basicamente é o equalizador, tá? O da Faber Filter, mas como eu falei pra vocês podem utilizar o equalizador nativo do FL Studio, pode utilizar outro equalizador, se eu não me engano existe muitos equalizadores, só que não vem na mente agora, mas eu utilizava outro no início. Não vai me vir na mente agora. Mas enfim, você pode utilizar qualquer tipo de equalizador. Sabendo equalizar com essas regras que eu vou te falar, você vai estar seguro, tranquilo? Bem, primeiramente, aqui no início contém sujeira. Vou direto ao ponto, não vou falar motivo nenhum. Esse no início aqui contém sujeira. Todo vocal gravado em microfone, independente qual seja, vai conter sujeiras aqui no começo. Essas sujeiras são sujeiras que não dá para escutar sozinho, sem material necessário. Como posso ser assim, material? Sem um fone de qualidade. Você não pode se preparar pessoas que vão escutar sua música que sejam fones fora de qualidade. Se alguém escutar com um fone de qualidade, que normalmente os estúdios têm, né, vai conseguir escutar isso aqui tranquilo. Quando você mixar com mais brutalidade, você jogar o vocal mais pra cima, essa sujeira vai vir à tona. Então é bom a gente corrigir quanto é tempo. Então o que eu vou fazer aqui é o quê? Vindo aqui, eu vou cortar, vou dar um cut, né, nesse parâmetro até 131. Dei um cut aqui, basicamente a sujeira não vai existir mais. Eu dou um play. Ah, eu acabei não deixando o vocal aqui. Bem, pronto. Vou botar um Pro Q3. Eu dou um play que o som é sujeira. A gente agiu na emoção e que na verdade nunca existiu paixão. Estranho que não tá, né? O dele não tá. Mas agora lembrei. Como o vocal dele já veio com uma pré-equalização baixa, acaba não vindo essa sujeira aí, né? Talvez ele limpou de alguma maneira antes de me enviar o projeto, né? Até parece um louco falando e não tá aqui a sujeira, né? Mas você pode conferir aí que vai estar subindo umas waves e você consegue conferir que eu tô falando a verdade, tá? Pra não achar que eu sou louco. Enfim. Agora indo pra 3, 2, 4. Basicamente, algo que eu faço 3, 2, 4 e 5, 6, 2.
eu acabo tirando aqueles médios. Como assim médios? Eu acabo controlando o grave, tá? Na verdade, controlo o grave. E trabalhando aqui com vermelho e amarelo, que está lá na carra 2057 e 2270, acabo trabalhando a parte fanha. A parte que o cantor meio que tem uma parte fanha ali, tá ligado? Então, essas partes são para corrigir isso, tirar esses médios que podem atrapalhar. E esses dois aqui são para controlar um pouco o grave, porque muito grave vai conflitir com o beat. Conflitindo com o beat, acaba entregando sujeira, acaba ficando um negócio ruim de escutar. Então não é isso que você quer postar música de boa qualidade para os seus ouvintes, correto? Então faça esse parâmetro que eu estou fazendo, não do mesmo jeito, mas use a mesma técnica. Tire o grave, controla um pouco o grave, não tirar 100%, obviamente, porque o grave também se mantém o corpo do projeto, do vocal. Então não é bom a gente tirar 100%, mas sim controlar os dois. E também tirar a parte fanha. Todo microfone vai entregar a parte fanha do cantor. Então tem que controlar isso também. Os médios para tirar a parte fanha e o efeito de rádio que todo microfone entrega. Então esses dois são responsáveis por isso. Então eu acabei tirando menos 4.56 e menos 4.13 dB. Tranquilo? Para tirar essa parte fanha e também esse efeito de rádio que acaba entregando ali na parte do médio. Vindo nessa descida aqui, acabei tirando aqueles ruídos que sempre falo para vocês em todos os vídeos, os ruídos que ficam no vocal. Que ruído é esse? É ruído de frequência de microfone. Independente de você estiver gravando num estúdio profissional ou no estúdio amador, esse ruído vem. Então é assim que nós evita. Jogando ele tudo para baixo, mas claro, detectando onde está. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar nesse mesmo local que eu tô. Então é sempre escutando o vocal que você vai estar achando ele, tranquilo? Não vai dar na doida aqui e escutar coisa na sua cabeça. Pô, mano, eu vou dar aqui. Não, vai estudar o vocal, vai escutar o vocal primeiro antes de conseguir equalizar de todos os parâmetros que eu tô fazendo aqui, tá? E também o pecado da música, que não pode fazer, mas eu faço. É a questão de jogar o agudo dentro do Pro Q3, tá? Isso aí é um negócio que eu mesmo faço por mim, não é uma regra, tá? Não é a regra, eu faço por mim porque fica da hora, mas eu acabo jogando aqui, lá na carta dos 9.814, 9.900, acabo jogando para mais 0.12 dB. Não sobe mais que isso, senão o seu vocal vai ficar saturado e ruim demais de escutar, então você não quer isso, então não faça isso, tá? Mas, para você estar mais certo que nunca, não adicione essa frequência nesse local que eu estou falando para vocês, tá? Isso é um critério meu. Indo para o Puytech é um plugin muito fácil de utilizar, pelo menos eu acho, que é o plugin que joga o vocal para cima, querendo ou não, joga o vocal para cima e entrega um pouco mais de aspereza pro vocal, tá? Aqui tem dois busters, como você consegue perceber, dois busters. Esse buster trabalha com a parte grave, esse buster trabalha com a parte aguda. Vocês podem ver, um que está na direita, agudo, um que está na esquerda, o grave, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? No grave, eu acabei aumentando 1.1. O Atem basicamente é a força. Quanto mais você aumenta, mais força você tira do efeito do primeiro buster. O segundo ato funciona a mesma coisa para o segundo buster, ok? Mas aqui no primeiro buster acabei aumentando 1.1. No Atem do primeiro buster acabei aumentando 2.0. Eu não tirei a força total, mas meio que eu dei um up ali. Eu quero não ficar tão forte. Quero deixar um pouco ali atenuado a parte grave, tá? Parte grave. Como eu falo para vocês no começo do vídeo. Parte grave é muito importante para o corpo do vocal. Cuidado, se você tirar ele todo, pode estragar o seu vocal. No segundo buster, que trabalha com agudo, deixei 9.6 e o Atem em 2.2, tá? Quis deixar ali um pouco mais do agudo, deixando um pouco mais asperoso, mas também nem tanto. Acabei tirando um pouco ali aproximadamente o mesmo valor do primeiro Atem, que foi 2.2, tranquilo? Esse foi o buster. Essa aqui é a parte de baixo, não alterou nada, deixo o padrão do jeito que abriu, tá? Eu só mexi no primeiro buster, no primeiro Atem, no segundo buster e no segundo Atem, tranquilo? Esse é o parâmetro que eu uso no Puytech QP1A. Indo para a parte que muita gente tem dúvida, que é o R-compressor. O R-compressor, basicamente, ele trabalha com alguns parâmetros que, cara, é muito confuso de entender, tá? O thrash, o ratio, o ganho, o ataque e o release. Começando pelo thrash. O thrash é o nível que você quer cortar o seu vocal, quer comprimir o seu vocal. Basicamente, o thrash você escolhe dando play no vocal. A gente agiu na emoção e
que na verdade nunca existiu paixão. Como você vê essa linha laranja, vocês podem perceber que o meu não está atingindo o corte. Por quê? Esse não está saturando, não está passando ali, não está estourando. Mas eu quis deixar um limite ali para o vocal não acabar passando, não sendo comprimido ali. Vai que tem algum pico que eu não consegui escutar durante a faixa toda e acabe ultrapassando ali. Então isso vai estar sendo comprimido, não vai estar dando pancada no ouvido do ouvinte, tá? Então eu comprimi no thrash, deixando menos de 19.1. No ratio, basicamente, é o nível dessa compressão. Então nesse nível eu acabei deixando 1.75. Apenas. O ratio é isso. Acabei deixando um nível em 1.75. Tranquilo? E o ganho foi o ganho que eu dei no volume que eu perdi fazendo essas duas etapas. Eu dei um ganho de 6.5. Como assim? Qual é a diferença do ganho do FL Studio nativo para o plugin? Tem muita diferença. Aqui você aumenta, você está aumentando todos os ganhos de todos os plugins. Esse ganho é individual e é com efeito também, tá? De compressão. Então se eu aumentar aqui, eu vou estar dando ganho no meu vocal. E o ganho que eu perdi no thrash e no ratio, vou estar ganhando ali no ganho. Não exagera, não deixa muito baixo também, que isso pode deixar o beat passando por cima do seu vocal. E não é isso que a gente quer. Então, eu deixei o ganho ali em 6.5 dB, tranquilo? Agora indo para o ataque e release. O ataque acabei deixando 1.61 e o release em 1.92, tranquilo? Desse jeito, não tem muito o que explicar. O ataque basicamente é o tempo que o compressor vai atacar o vocal e o release é o tempo que ele volta e descansa. Basicamente é isso. Ataque, voltou, o tempo que descansa. Isso é baseado em milésimos de segundos, então é muito rápido. Se você joga lá para cima, vai ser baseado em milésimos de segundos, então é muito rápido. Você acha que pode ser devagar, mas não é. É muito rápido. Atacou, volta. Atacou, volta. Eu acho que eu posso usar esse termo com vocês, entendeu? Então, deu um soco, volta, descansa, que é o release, e novamente, depois desse tempo, tem um ataque novamente. Eu acho que vocês conseguiram perceber bacana. Perceber não, anotar isso bacana, tá ligado? Enfim, foi desse jeito que eu usei o R compressor. Espero que vocês tenham entendido. O NS1, que muita gente não gosta, que muita gente critica, que muita gente tem preconceito com esse plugin, mas é um plugin muito bom. O NS1 basicamente é o supressor de ruídos. Não remove ruídos 100%, ele suprime os ruídos. O que significa? Ele tenta apagar o máximo de ruídos. Se o vocal carrega um ruído, se seu local que você está gravando tem ruídos, esse plugin pode suprimir esses ruídos, não remover, tá? Então evita gravar em lugares poluídos, porque esse plugin não remove, ele tenta apagar, ele meio que abaixa esses ruídos, tá? Mas não remove. O que eu fiz aqui foi o quê? Eu deixei basicamente, só tem um parâmetro aqui, tá? Para cima e para baixo. Eu só deixei em 42.1. Passando de 70, passando de 60, na verdade, não é adequado. Por quê? Vai tirar todos os efeitos que você botou no Puytech, porque vai cortar exatamente a frequência do Puytech. Então não faça isso, tá? Evite fazer o máximo passar de 60. Seu vocal tá sujo, tentar gravar no outro dia. Porque, tipo assim, quanto mais seu vocal é limpo, mais da hora fica. Porque ele é um supressor de ruídos, não é um removedor de ruídos. Então, cuidado, tá? Cuidado se o vocal tá sujo, tenta regravar no outro dia, tenta gravar novamente. Se for o problema do cabo, tenta trocar o cabo, mas não grava o vocal com ele poluído. Isso vai estragar demais, não apenas essa etapa, mas a maioria das etapas de mixagem, tranquilo? Então o que eu fiz aqui foi isso. Usei o NS1, que é um supressor de ruídos, lembrando, supressor de ruídos, usei em 42.1. Outro plugin que muita gente tem preconceito, que é o Fresh Shy. Fresh Shy, basicamente, eu utilizei aqui esse parâmetro, só esse parâmetro, que é o Mid-Eye em 50, que é o Mid-Eye em 50 e o High-Eye em 56. Só esses dois parâmetros, não utilizei mais nada. Basicamente aqui eu joguei lá no agudo um pouco mais de aspereza e também lá no médio um pouco mais de aspereza. Essas asperezas são aquele destaque que identifica o trap, tipo 30/1, aquele vocal mais presente e mais seco. Esse plugin dá esse efeito, pelo menos no meu ponto de vista, no meu ponto de ouvir, na verdade, eu consigo perceber isso. Que o Mid-Eye e o High-Eye, na verdade o Fresh Eye em geral, consegue entregar esse efeito seco que as produtoras realmente atualmente estão botando dentro do projeto delas, tranquilo? Então esse é o Fresh Eye, não tem muito o que falar. Mid-Eye 50 e High-Eye 56. Agora o de-esser. De-esser basicamente é o removedor de S, né, da Wave. Como assim removedor de S? Sibilanças que carregam S, sibilanças que carregam ruídos
lá na casa da frequência 9.877, que é meu caso, tá? Que eu botei na frequência lá 9.877. Provavelmente o seu aqui vem com um padrão de 5.000 e um pouquinho, mas você sobe lá para casa dos 9.000, que fica essa frequência que eu vou falar para vocês como tirar agora. Bem, no threshold eu acabei utilizando menos 30.8. Então o que eu fiz aqui? Foi basicamente tirar aquela sibilância de S, aqueles S que a gente acaba deixando escapar, ou é necessário palavras com S, mas o microfone capta muito esse agudo. Então o de S, ele evita que isso fique estourado no ouvido do ouvinte, tá? Então, tipo assim, ele acaba removendo o S, acaba removendo ruídos indesejados, somando com o NS1. Mas lembrando, nenhum dos dois é apropriado para tirar ruídos. Então, se seu projeto, se seu vocal está sujo, não fique insistindo em mixar. Vai sair ruim, tá? Vai sair de má qualidade. Se você não quer má qualidade, não fique mixando seu projeto de jeito poluído. Tranquilo? Mas é isso aí. O que eu utilizei aqui é a frequência 9.877. Você pode, de 9.000 a partir de 9.000 até 9.800, você pode mexer nessa frequência toda para estar removendo os S, tá? Utilizei o threshold de menos 30.8. Passando de 30.8, você pode chegar ali até os 40, até os 45. Passou de sair, já é exagero. Então, cuidado nisso aí. Cuidado que seu vocal pede, tranquilo? Então, esse foi o DS que eu utilizei nesse projeto. Software Tool. O Software Tool basicamente é um preset, tá? Não tem diferença. É um preset. Utilizei ele em todos os meus vocais porque todos os vocais têm o mesmo erro. Isso é inconfundível. É o mesmo erro de todos os vocais, que é aquele espaço. Como assim, Teuzinho, espaço? O espaço do microfone para o estúdio. É aquele eco. Então, o Software ele acaba removendo esse eco, acaba deixando o vocal um pouco mais preso, com a aparência de mais preso. Então, tipo assim, você grava num estúdio amador, vai ter aquele espaço do estúdio, vem um eco, se você querendo escutar ou não, vem um eco, tá? E como a gente joga todos os plugins que a gente já jogou aqui nesse projeto, acaba aparecendo esse eco e fica fora de qualidade. Então, o software que eu utilizei aqui foi para remover esse eco, foi para tentar remover esse eco e conseguiu bacana, tá? Caso você utilize esse mesmo parâmetro, você só deve mexer no mix. Mexeu no mix, tranquilo, tá salvo, tá? Mas vai regulando aí, vai vendo que o seu projeto pede. Como não é necessário usar esse plugin, tá? Ele eu acho que é um dos únicos que não é necessário. Porque se você grava num estúdio profissional que tem uma cabine de gravação, isso já é evitado. Se você grava num estúdio amador, que nem eu, que no meu caso é meu quarto, eu utilizo esse software para estar prendendo o meu vocal mais próximo ao microfone, tá? Vou estar para dessa sensação que o vocal foi gravado num local fechado. Esse é o software. Agora o penúltimo, mas não menos importante, o CLA Vocals Stereo. O Vocals Stereo que eu utilizei aqui foi em 3 parâmetros. Os outros 3 parâmetros, como sempre, eu deixei ativado, que é o Reverb, Delay e Pitch, tá? O primeiro parâmetro que eu utilizei aqui foi em Sub, foi o Bass, tá? Que é o baixo. Eu acabei deixando ele aqui em 0.9, deixando ali o corpo bem destacado, mas não tanto, tá? Destacando bem o corpo do vocal, mas não tanto. Aqui em Treble, deixei o parâmetro em baixo e deixei em 2.9. Treble basicamente é o agudo, então deixei ali um pouco agudo mais elevado. Como a gente deu muito destaque na parte grave, eu quis também dobrar o destaque na parte aguda, mas não deixar saturado, tá? O compressor, e deixei um parâmetro em push, mas o compressor eu utilizei em 3.1 e ficou da hora, ficou bem da hora mesmo. E é isso, os 3 parâmetros. Muita gente pergunta, como faz para desativar os outros parâmetros? O seu vem assim, ó, todos ativados, mas você vai clicar uma vez, clicar outra, vai desativar. E assim com as outras também, e acaba desativando. Caso você queira usar reverb, utiliza, tá ligado? Usa se for um local, se você quer simular um local pequeno, vai no Teng, tá ligado? Se você quer simular um local grande, Leja. E um local mais grande ainda, Chamber. E é isso. E funciona para os outros também, tá? O delay funciona do mesmo jeito, mesmo parâmetro. E é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre o CLA Vocals Stereo. Agora, não menos importante, o Sound Goodizer. Sound Goodizer tem muito preconceito aí de mano que mixa e fala, mano, Sound Goodizer, tá doido? Vou te explicar o que eu utilizei aqui e como eu fiz ele. Foi o mesmo pique do beat que eu ensinei no começo do vídeo. O vocal estava muito baixo, o vocal estava sem presença nenhuma, então eu quis adiantar usando o Sound Goodizer. Sound Goodizer
conseguiu trazer a presença no vocal, conseguiu jogar o vocal pra cima e ficar igualado com o beat. Ficou da hora, ficou bem regulado e ficou bem mixado. Esse foi o som de Goodies. Se eu passar aqui em cima, não consigo mostrar vocês. Mas o parâmetro também foi no A, tranquilo? Você escolhe se é no A, no B, no C ou D. Eu preferi no A, tanto no beat como no vocal, que ficou bem da hora, tranquilo? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Perdão pela ausência aqui no canal. O canal tá passando por algumas dificuldades com o YouTube, mas conseguimos voltar aí tranquilamente e gravar vídeo pra vocês, tranquilo? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra estar motivando. E acessa o Discord também, que por lá, eu falei pra vocês, eu peço o projeto de vocês pra estar trazendo vídeo aqui no canal. E é isso. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E tranquilamente. Tamo junto, rapaziada. Fica o resultado dessa obra de arte. E até o próximo vídeo aula. Será que a gente ainda pode falar de amor? Mesmo depois de tanto que a gente brigou, o nosso amor foi virando uma água. Quando a gente falhava, quando a gente errava. Às vezes penso se a gente agiu na emoção e que na verdade nunca existiu paixão. E mas na verdade sempre existiu paixão. A gente que não usufruiu do que era bom. Mesmo se eu quisesse voltar atrás.